Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. Eu sempre tento acompanhar os animes da temporada, e não é a primeira vez em que algum anime específico, que está sendo muito hypado, eu acabo descobrindo que ele tem uma obra por trás e vou correr atrás para ler. É o caso de Tower of God. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like e o comentário, porque isso ajuda bastante a gente e você consegue continuar acompanhando o que eu faço por aqui. Desde que saiu o primeiro trailer do Tower of God, eu fiquei bastante interessado. Seja porque é uma arte bem diferente, ou porque eu tenho achado extremamente bem animado, mas eu já sentia que ia ser alguma coisa diferente do que eu estava acostumado a assistir em todos os animes da temporada, e acabou despertando bastante a minha atenção. Quando eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, eu descobri que ele é um manhwa, ou seja, ele é uma obra coreana, e que ele é publicado gratuitamente no Webtoon, que é um aplicativo e um site onde diversos autores eles postam as suas histórias, sejam quadrinhos, ou seja uma coisa mais linear, que nem Tower of God, ou alguma coisa mais rápida de humor. E aí eu fiquei bastante curioso por estar acompanhando o anime e eu queria saber quais eram as diferenças do que eu estava acostumado do mangá, ou como era ler um manhwa digitalmente na plataforma, e eu fiquei bastante surpreso. Primeiro porque é uma obra que ela começou faz bastante tempo e ela já tem tipo 3 temporadas, totalizando no dia de hoje da gravação 475 episódios, então vai ter bastante anime se fizer sucesso, e eu fiquei bastante entusiasmado com o fato do traço ser bem diferente, então ele não tem as mesmas características do traço de um mangá, né? Então ele é um pouco... Ele lembra até, em certo ponto, uma coisa entre o ocidental e o oriental, ele não é tão exagerado assim, e o formato de leitura no Webtoon, ele é na vertical, né? Então você vai rolando a página de cima para baixo e aí você vai lendo a história. Como ele já é pensado diretamente para essa mídia, ele já tem uma estrutura que vai seguir essa ordem, então, de cima para baixo num único rolamento. Ele não tem divisões de quadrinhos, pelo menos nesse caso do Tower of God. E um outro ponto que é bem importante a gente ressaltar é que essa obra começou em 2010, ou seja, ela já tem bastante tempo. O traço do autor, quando você vai lá dar uma olhada, desses primeiros capítulos para os traços mais atuais, tem uma gigantesca evolução, são 10 anos desenhando, né? Então o cara ele conseguiu desenvolver bastante o traço dele, e eu não cheguei tão longe assim, mas eu acredito que até a narrativa dele tenha melhorado. Tower of God é um manhwa do Lee Jong-woo, que assina como Seal, e vai contar a história do Ban, que é um garoto que vivia junto com uma menina, a Rachel, e um dia essa menina, a Rachel, ela decide entrar na Tower of God para poder realizar algum desejo que não fica muito explícito qual é. O Ban não aceita essa separação, eles eram muito unidos, e meio que ele força a entrada dele na torre, e essa torre, ela tem cada andar dessa torre, é como se ela tivesse um teste esperando o personagem. Os personagens, tem diversas pessoas dentro da torre que estão tentando chegar até o topo para ter um desejo atendido. No caso específico desse começo, eu já vou adiantar para vocês que eu prefiro o anime. Eu acho que o anime consegue traduzir e explicar alguns conceitos que ele está tentando abordar no manhwa, que na leitura ele é um pouco mais confuso e meio desconexo. Uma coisa que eu reparei e me incomoda um pouco nesse início, mas eu acho que dá pra dizer que isso ocorre até no anime, é sobre como o protagonista, o Ban, é extremamente desinteressante, sem emoções, morto por dentro. Ele quase não fala, ele quase não interage com os personagens. Os demais personagens que vão aparecendo, e isso é bem sensível, logo que ele entra na torre, ele meio que não tá nem aí, ele fica conversando com ele mesmo, ele pensa muita coisa, mas ele fala pouca coisa. Então, obviamente, existe um motivo narrativo para ele ser dessa maneira, mas é um pouco irritante você, enquanto leitor, tá tendo que
meio que imaginar por conta própria porque ele é daquele jeito, ou, nossa, às vezes dá vontade de você falar, cara, só fala alguma coisa, só responde alguma coisa, é engraçado que os personagens que estão interagindo com o Ban não tem nenhum tipo de reação pela falta de resposta dele. E como se não bastasse o Ban ser um personagem meio desinteressante, o esquema que o autor arrumou para desenvolver a história, ou seja, cada andar tem um desafio diferente e um examinador diferente para dizer quem eram os aprovados, muitas vezes no manhwa você fica um pouco confuso ou não consegue entender muito bem a descrição, enquanto que no anime eles encontram algumas soluções extremamente interessantes para explicar a dinâmica daquele andar onde os personagens estão. Então você vai ter diversos momentos em que você vai achar que é algum tipo de prova que não tem uma explicação, como acontece já direto no segundo episódio, do Ban acordar num local que ele não entende muito bem, é apenas um campo com diversas pessoas, e aí as regras elas vão sendo explicadas posteriormente. Isso costuma acontecer bastante em shonens, né? Então a gente tem os protagonistas tendo que vencer diversos andares, só que geralmente o shonen ele tem uma preocupação muito grande de explicitar muito bem, explicar muito bem qual é a regra daquele andar ou qual é a mecânica por trás daquele andar, que é algo que eu não senti muito bem explicado no Tower of God. Eu li aproximadamente o que seria uns 3 capítulos do anime, se eu não me engano já está no 4º episódio. Isso dá mais ou menos, acho que uns 15 capítulos. E eu realmente estou sentindo que o anime consegue traduzir melhor e consegue, de alguma maneira, consertar esses pontos em que a narrativa do Lee não é tão boa. Então o anime ele tá conseguindo pegar uma história que tem uma proposta bastante interessante, porque tem diversos mistérios envolvidos, né? O que a Rachel foi fazer na torre, se o Ban efetivamente vai conseguir alcançá-la, quem são os outros habitantes da torre, quem é o coelho misterioso que recepciona o Ban, né? O Readon. E principalmente o que é a torre em si e por que ela realiza desejos. Então eu acho que se você tiver extremamente interessado e quiser já passar na frente do anime, acho que talvez você vai sofrer um pouquinho nos primeiros capítulos, mas constantemente vai melhorando, né, que nem a gente falou. Então começou em 2010, em 10 anos provavelmente a arte dele e a narrativa dele melhorou bastante. Mas se você é o tipo de pessoa que gosta de assistir anime, gosta de acompanhar uma narrativa um pouco mais redondinha, eu acho que eu vou aconselhar você a continuar acompanhando pelo anime e não ir atrás do manhwa original. Bom, no aplicativo e no site do Webtoon você vai encontrar Tower of God em inglês. Não é um inglês rebuscado ou muito difícil, mas é até que tranquilo você encontrar traduções dele para o português. Só uma coisa que você precisa ficar atento é que alguns fansubs traduziam os nomes coreanos, então às vezes você tem que olhar só se a tradução tá igual ao que foi oficializado pela própria Webtoon quando eles começaram a publicar em inglês. Se tiver, beleza, manda bala. Se não tiver, eu acabo recomendando ler em inglês mesmo, que é onde sai. Bom, eu quero dar uma olhada mais a fundo ainda no Webtoon, é uma plataforma que funciona muito bem, então se vocês tiverem alguma sugestão de uma série, seja ela do que for, romance, aventura, distopia, me deixa nos comentários porque eu realmente quero conhecer mais da plataforma. Ela é extremamente funcional, você consegue ler a maior parte das coisas gratuitas, mas tem um conteúdo pago. Acredito que funcione muito naquele esquema de quem tem o conteúdo pago consegue ler os capítulos conforme ele for saindo, mas tem muita coisa para você ler já agora gratuitamente. O anime do Tower of God você vai encontrar ele oficialmente na Crunchyroll e você consegue assistir na plataforma também gratuitamente, mas não podendo ver o capítulo da semana, né? Então você consegue assistir gratuitamente com uma semana de atraso, mas se você assinar o preço já é cobrado em real e é bem baratinho para a quantidade de conteúdo que eles têm. Acho que sobre Tower of God é isso. Eu vou continuar acompanhando o anime. Acho que o mangá talvez eu só volte para ele quando o anime acabar, e aí eu dou uma olhada o que possa vir a ser uma segunda temporada, mas de modo geral eu acho que o anime está suprindo bem o que eu quero, o que eu espero dessa obra.
Mas e você? Tá assistindo Tower of God? Já leu o manhwa? Já conhecia antes? Não esquece de comentar. Lembrando que você pode dar uma olhada nos meus vídeos recomendados que fica do meu lado direito e se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que eu falo aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande, tchau!